Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, queremos te engrandecer, ó Deus, exaltar o teu santo nome, ó Deus, pois tu és digno, Senhor Deus, de receber honra, glória, louvor, adoração do teu povo, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nesta noite chegamos até aqui, ó Deus, e como disse o salmista, ó Pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós nos alegramos, Senhor Deus, nessa noite, podermos estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja, ó Pai, onde muitos não têm essa oportunidade, Senhor Deus, de poder sair, ó Deus, de um leito de hospital, de poder se colocar de pé, de vir até aqui, ó Pai, te buscar e te adorar, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, coloca em nosso coração, ó Pai, o desejo, a fome insaciável, ó Deus, de te buscar, ó Deus, de te adorar, ó Pai, te buscar, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Pai, pois tu és um Deus santo, ó Pai. E que o Senhor Deus nos santifique, ó Deus, para como um povo santo, adorar, engrandecer a esse Deus todo-poderoso, ó Pai. Senhor Deus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, porque nós somos miseráveis, ó Deus, nós somos pecadores, ó Pai. Mas queremos desde já, Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, porque o sangue do puro carmesim, do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que não pecou, mas que se tornou por nós, ó Pai. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque o sangue do teu Filho nos torna alvos mais do que a neve, ó Pai. E aonde tu estás, Senhor Deus, toda a treva se dissipa, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque temos essa oportunidade, Senhor Deus, de poder, ó Pai, enquanto povo escolhido, buscar a um Deus santo, 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 santo e poderoso, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem quebrar tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Retira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, os Teus milagres no nosso meio, ó Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem nos abençoado, ó Pai. E não estamos aqui, Senhor Deus, porque recebemos alguma coisa de Tua mão, ó Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, porque dependemos de Ti, ó Pai. E queremos a cada dia depender desse Deus maravilhoso. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a Te conhecer a cada dia mais e mais, Senhor. Coloca em nosso coração, ó Deus, o desejo, Pai, de Te conhecer e de prosseguir Te conhecendo, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, enquanto igreja evangélica batista em Afogados, ó Deus, a continuarmos em pé, ó Deus, a continuarmos, Senhor Deus, como atalaia, a continuarmos, Senhor Deus, em oração uns pelos outros, ó Pai, nos fortalecendo, Senhor Deus. Abençoa os nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Senhor. Vai de encontro a cada um ali, ó Pai, na sua enfermidade, na sua dificuldade, ó Deus, e levanta, Pai. Levanta, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque mesmo antes de chegarmos aqui, Senhor Deus, Tu já estavas, ó Pai. E nós te louvamos, ó Senhor, e pedimos a Ti, Senhor Deus, que fale a cada coração que entrar por essas portas, Senhor Deus, e que saiamos daqui, Senhor Deus, transformados e renovados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. É assim que nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos hoje e sempre. E a igreja diz: amém, glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, podermos estarmos aqui nessa noite, buscando a esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso, e muito nos alegramos, né, por poder entrar em Sua presença e adorar o Seu santo nome. Nesse momento eu gostaria de convidar os amados a fazer a leitura bíblica uníssona, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 3 e 4. Todos? Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade
e não há nele injustiça. Justo e reto Ele. Amém? Nosso Deus é justo e reto. E por isso, nesse momento, nos vamos colocar de pé. Convido a equipe de louvor e estará entoando o hino Segurança do cantor cristão 375. Glória a Deus. A igreja ainda de pé. Eu gostaria de convidar a fazer a leitura bíblica alternada, aonde está a dirigente, congregação e todos. A igreja vai ficar um pouquinho de pé hoje. Dirigente. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Congregação. Todos. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom
e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Então, louvado seja esse Deus que dura de geração em geração a sua misericórdia sobre o seu povo. Amém? A igreja anda de pé, continuemos louvando a esse Deus maravilhoso com a equipe de louvor. Também quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvemos e declaramos que esse Deus, Ele nos faz maravilhado com o seu poder e com grande glória. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governas,
Amém. O profeta vai dizer, Isaías, ele vai dizer que Davi já ela conceberá e dará um filho que se chamará Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse nome, o nome dele é Jesus de Nazaré. E o seu nome é Santo. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrama aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
espetáculo. Naquele dia será um grande espetáculo. O Senhor Jesus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória, e os anjos acompanhando. Queridos, aqueles que estão mortos ressuscitarão, irão primeiro do que nós. Depois nós seremos arrebatados, queridos. A palavra do Senhor diz que aquele será um grande evento, um grande espetáculo. O Senhor Jesus vai voltar e toda a terra se ajoelhará diante dele. Ele virá como juiz, ele virá como julgador para julgar toda a nação. Se isso não te motiva, querido, se isso não me motiva, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque estamos aqui, se não para adorar aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode declarar: todo ser, todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o seu nome, teu santo nome. todo joelho. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas. A palavra do Senhor Deus diz que Deus deu vitória ao povo hebreu quando estava preso, escravizado por mais de 400 anos na terra do Egito. E Deus fez um milagre. Deus fez o mar se abrir. Esse mesmo Deus fez o sol parar com Josué. Esse mesmo Deus é aquele que ressuscitou o seu filho Jesus e que hoje está vivo para todo sempre. Esse mesmo Deus é aquele que se preocupa comigo e com a sua vida. Ele se preocupa com a sua família. Ele se preocupa com os seus sentimentos, com o nosso sentimento. O Senhor Jesus é aquele que nos protege.
pode aplaudir ao Senhor Glória Jesus? a Deus, aleluia. Mais forte. Aleluias. Vamos continuar adorando. Lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aleluia. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos mais de ti, mais a tua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Declare isso. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
mais fundo. Você pode fechar seus olhos nessa noite. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Você pode ligar na atmosfera dos céus. Você pode falar com o Senhor nessa noite. Você pode clamar ao Senhor. Pois a tua glória quero ver. Diga isso em forma de oração. Tudo que eu mais quero é Te ver. Ô Senhor, Envolva com tua glória. escuta o nosso clamor nessa noite. Tua majestade é real. Tua voz ecoa Aleluia. em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso poder servir a um Deus e que podemos mergulhar a cada dia mais fundo, a cada dia chegar mais diante dele. E ele é um Deus que permite isso. Só basta nós querermos, amém? A igreja pode se assentar, passaremos ao momento de dedicação de bens e vidas. Estaremos fazendo a leitura do 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E enquanto a equipe de louvor estiver entoando o hino Usa Senhor, do Inário do Cantor Cristão 433, a igreja estará com a oportunidade de dedicar suas vidas e seus bens. Todos, e digo isto. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Todos, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Amém? Então a igreja está com a oportunidade de dedicar seus bens e suas vidas. Agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas.
Irmão Henrique, poderia agradecer pelos dízimos e ofertas? Amém, glória a Deus. Nesse momento passaremos a um momento especial de oração, gratidão e intercessão. Os irmãos lembram que alguns cultos atrás eu falei com os irmãos e disse: você é importante. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram? Eu disse: vocês são importantes. E vocês continuam sendo importantes para Deus e para essa igreja, amém? Então, continua com essa palavra na tua cabeça, que você é importante, porque muitas vezes o inimigo quer colocar o contrário na nossa mente, né? E muitas vezes ele quer nos desmotivar, nos fazer parar, nos fazer desistir da caminhada que o Senhor ele preparou para as nossas vidas. Então, não deixa que o desânimo do inimigo ele alcance o teu coração e a tua mente, amém? Continua firme. E eu gostaria de deixar para a meditação da igreja um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, amém? Então, para que a gente tenha uma igreja forte, uma igreja que está firmada nos pés do Senhor, a palavra de Deus diz: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Quem aqui está disposto a fazer isso? Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz como de fato vocês estão fazendo. Amém? Então, continua aí de pé, firme, na jornada, na caminhada, porque só pararemos quando chegarmos na Nova Jerusalém. Amém? Então, irmãos, se eu perguntasse aqui, quem tem uma bênção para agradecer? Tenho certeza que todos levantariam as mãos. E se eu perguntasse, quem tem um pedido para fazer? Também tenho certeza que os irmãos levantariam as mãos. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso e a cada dia as suas misericórdias se renovam sobre nossas vidas. E as bênçãos dele nos seguem a cada dia. Amém? Por isso que o seu povo, ele tem um cântico de alegria todos os dias para entoar a esse Deus maravilhoso que nós servimos. E por isso que nós gostaríamos de agradecer a esse Deus tão maravilhoso, que tem nos ajudado, que tem nos abençoado, que tem fortalecido os irmãos, que tem erguido os irmãos que têm caído em enfermidade, né? Para a glória de Deus, podemos observar aí que alguns pegaram Covid, outros pegaram dengue, outros pegaram chikungunya. O nosso irmão André pegou logo tudo junto, mas para a glória de Deus, ele está aqui presente, né? Diante de vitória. Então, meus irmãos, eu falo brincando, mas é motivo de se alegrar, né? Porque podemos observar os milagres de Deus sendo operados no meio da sua igreja. E nós agradecemos porque esse Deus, ele tem nos ajudado a cada dia, né? Também louvamos a Deus, nossa irmã Olívia, mais um anozinho de vida aí para conta, né, Eduardo? Bênção de Deus aí, essa família. Então, veja, como é bom poder servir a um Deus que tem nos ajudado, que tem nos abençoado e que não estamos aqui por causa das suas bênçãos, mas estamos aqui pelo maior que ele já fez por nós, que foi entregar o seu Filho Jesus naquela cruz para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, nós agradecemos muito a esse Deus que é maravilhoso, que tem feito em nossas vidas e que continuará realizando a sua vontade. Amém?
Então, que possamos continuar orando pelos irmãos que se encontram enfermos, que possamos continuar orando pela nossa igreja, por esse processozinho aí de mudança, de adaptação que estamos passando. O seminarista Pedro está aqui com a sua esposa Dani, nos apoiando, nos ajudando na obra, que com certeza continuará crescendo dia após dia. Amém? Eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente, né? Para a glória de Deus, hoje teremos salinha. Já fazia um tempinho que não tinha, elas estavam com saudade, estão tudo empolgadas aí, ó. Fazer um monte de perguntas aqui, eles estão prontos para responder, né? Então, louvado seja Deus por isso, porque as nossas crianças, elas têm crescido diante da palavra do Senhor, né? E assim como podemos ver exemplos na Bíblia, né, de crianças que cresceram diante, né, da palavra de Deus, em estatura e conhecimento, as nossas crianças também estão crescendo em estatura e conhecimento. Amém? Então, continue aí apoiando esse trabalho, se puder, né? Se habilite para poder estar um domingo aí com as crianças, né? Escolha um domingo, fala com a irmã Grace, fala com a irmã Olívia, dá seu nome, né? Prepara uma historinha, traz um estudo para as crianças e continua sendo bênção na vida dessas crianças, porque elas são o futuro. Amém? E o inimigo, ele tem trabalhado fortemente. E os irmãos podem observar que a cada dia se levanta uma artimanha, se levanta uma brecha, né? Se levanta uma flecha, um dardo inflamado para poder pegar nas nossas crianças. Mas, em nome de Jesus, as nossas crianças estão livres disso. Amém? Então, nós louvamos pela vida delas, né? Que estão aqui. Se eu te fazer uma pergunta, sabe responder? Outra criança. Vou perguntar não, vamos só orar, que essa linha está voltando. No próximo domingo tem pergunta, tá certo? Oremos, estenda suas mãos para as nossas crianças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, porque estamos aqui nessa noite como igreja, buscando a Ti, adorando a Ti, ó Deus, e exaltando o Teu santo nome, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por Tuas bênçãos sobre nossas vidas, pelos Teus livramentos, ó Pai, que não temos como contar, ó Deus, porque são muitos sobre nós, ó Pai, e nós te louvamos, Senhor Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que a cada dia continue abençoando a nossa família, ó Deus, as nossas crianças, ó Pai, livrando-as, ó Deus, da influência do mal que tem se levantado a cada dia, ó Pai, que elas possam, Senhor Deus, a cada dia estar sendo protegidas, guardadas, ó Pai, e livradas no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor Deus esteja fazendo com que eles possam crescer diante da Tua palavra, ó Deus, do Teu ensinamento, ó Pai, e que possam ser, ó Deus, futuros meninos e meninas, ó Pai, que fazem e que glorificam, e que adoram, e que exaltam, e que glorificam esse Deus tão maravilhoso, ó Deus. Cada um, ó Deus, segundo o dom que Tu tem proposto para cada uma delas, ó Pai. E que o Senhor Deus as abençoe, as livre de todo o mal, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, o Teu querer sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Pai, e sobre a nossa igreja. E nós Te louvamos, desde já Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que em Ti há esperança, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, nossas crianças podem subir com a nossa irmã Olívia, com a nossa irmã Grace. E nesse momento eu gostaria de convidar o nosso irmão Pedro Moura, que está elegante nessa noite de domingo, como sempre tem vindo, né? Elegante. Então, nesse momento, a palavra de Deus continuará sendo exposta, agora através da sua palavra, e nós vamos orar pela vida de Pedro, e que nós possamos continuar em oração, né? Pelo pastor Márcio, por Edivânia, por Pedro e por Dani. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, louvamos o Teu santo nome, ó Deus, e queremos, ó Pai, Te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Pedro, ó Pai, pela vida da Dani, que estão aqui, ó Deus, nos ajudando, ó Pai, se colocando, ó Pai, à disposição, Senhor Deus, para fazer a Tua obra, para fazer o Teu chamado, ó Pai. Que o Senhor Deus continue confirmando tudo o que Tu tens para a vida deles, ó Pai, e que o Senhor Deus possa sempre ser, ó Pai, a rocha na vida deles, ó Pai, e que o Senhor Deus continue abençoando, livrando,
e fazendo, ó Pai, com que ele possa, ó Pai, caminhar em teus caminhos, ó Pai. Senhor Deus, continua falando aos nossos corações e enche agora, ó Deus, o coração, a mente e a boca do Pedro, ó Deus, com a tua palavra, com a tua vontade, com a tua verdade, como o Senhor Deus tem feito na vida dele a cada dia, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. O Senhor tem sido bondoso conosco, não é verdade? Como é bom ver as crianças aí juntas, né, aprendendo a palavra do Senhor. Nossa oração é que elas cresçam nesse caminho. Creio que todos ficamos felizes, né, quando vemos essas crianças sendo criadas dessa forma. A palavra do Senhor que nos ordena a fazer isso. E como é bom quando a gente vê crianças dedicadas. Mas estamos aqui mais um domingo para compartilhar sobre a palavra de Deus. E que alegria por esse momento. Falando sobre palavra do Senhor, me lembra muito de um texto onde o apóstolo Paulo, em suas últimas palavras, lá em 1 e 2 Timóteo, ele sabe que vai morrer, ele está no final da sua caminhada e ele escreve algumas coisas para aquele jovem. E uma de suas últimas palavras é: pregue a palavra. E é interessante a gente ouvir esse conselho que ele dá, porque, como foi dito, são suas últimas palavras e ele poderia dizer muitas outras coisas, como aproveite a vida, aproveite a família, faça isso, faça aquilo. Coisas que realmente devemos fazer, mas uma das suas últimas instruções, últimos conselhos para aquele pastor é que ele deveria pregar a palavra. Isso é muito interessante, eu estou compartilhando com os irmãos porque Paulo está querendo mostrar para aquele pastor o quão importante é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Independente do tempo, de qualquer coisa, essa palavra é muito importante para nós. E é por isso que nós estamos aqui, durante os cultos, louvando e agradecendo o Senhor, glorificando Ele, mas também se alimentando dessa palavra. A palavra de Deus é muito importante para a nossa vida, porque ela nos mantém de pé. Somos bombardeados, como disse aqui, o inimigo é muito sagaz. A palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E é através da palavra do Senhor em que nós temos força, sabedoria para lidar com as circunstâncias, as situações da nossa vida, da nossa semana. Estamos aqui hoje, no primeiro dia da semana, o domingo, prestes a ter uns dias aí de trabalho, de escola, de faculdade, de correria. E muitas vezes somos tentados. O inimigo tem investido muito em famílias, em crianças, em casais, tem destruído, infelizmente, muitos matrimônios. E a gente só consegue ficar firme se a gente estiver alimentado da palavra, se a gente estiver buscando o Senhor e pedindo que Ele tenha misericórdia de nós. É por isso que, diante disso tudo, eu consigo imaginar o apóstolo Paulo trazendo os seus últimos conselhos para aquele pastor, dizendo: ensine a palavra, pregue a palavra, porque é por ela que a gente vai se manter firme, é ela que a gente vai se manter preparado para enfrentar todos os problemas, as dificuldades que temos na nossa vida. Então, mediante tudo isso, queria convidar você a abrir suas escrituras lá em Abacuque, lá no finalzinho do Antigo Testamento, perto de Naum, Miqueias, Ageu, Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, os profetas menores. Abacuque, capítulo 1.
Irmãos, todos nós sabemos o quão importante é meditar na palavra. E baseado nisso, nós vamos fazer uma série de pregações ou de mensagens baseado nesse livro. É um livro pequeno, são 3 capítulos, onde temos aqui uma porção da palavra do Senhor. E vamos se apegar um pouco nesse livro, ver o que é que o Senhor tem a dizer para nós, saber quem foi Abacuque, saber qual foi a mensagem que Abacuque trouxe para aquele povo, quais são as aplicações que trazemos para a nossa vida. Então, em alguns domingos, vamos se dedicar a esse livro. E talvez não um capítulo por domingo, mas vamos seguir. Então, será que você sabe quem foi Abacuque? Será que você sabia, ou será que você sabe que ele é um profeta? O profeta é aquele que tem uma mensagem da parte do Senhor e ele trazia algo para o povo naquela época. Então, ele trazia a palavra de Deus, às vezes exortação, dizendo, oh, se arrependam, o Senhor está irado, ele vai trazer julgamento, ele vai trazer juízo, às vezes para alertar os reis, às vezes para alertar o próprio povo que estava caminhando distante do Senhor. O profeta sempre tinha uma mensagem para o povo ali na sua época. Então, vamos ver que mensagem foi essa que Abacuque trouxe. O que é que o livro de Abacuque, em seus 3 capítulos, tem a dizer para nós hoje em dia? Então, a gente vai compartilhar algumas informações aqui para que fique melhor a compreensão do que Abacuque disse para o povo naquela época e o que Deus está querendo dizer para nós hoje. Sempre lembrando que a palavra de Deus é aquela que nos sustém, que nos dá força. Então, que a gente possa sempre lembrar que precisamos estar se alimentando dela diariamente. E hoje vamos dar início a essa série. Amém? Tem ninguém dormindo aí não, né? Vamos lá. Todo mundo achou? Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: advertência revelada ao profeta Abacuque. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, um primeiro bloco, onde a gente começa a ver um cenário sendo montado para que a gente entenda o que o livro de Abacuque tem como mensagem para nós. Então, o que é que está acontecendo? Abacuque, um profeta do Senhor, tem uma advertência revelada. E aí, esse livro de Abacuque está relatando tudo aquilo que aconteceu naquele tempo. Então, digamos que o livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e o Senhor. Se você for ver alguns subtítulos aí, alguns vão dizer o primeiro oráculo ou a primeira queixa de Abacuque. Então, Abacuque, diante de umas circunstâncias, ele ora ao Senhor e o Senhor responde. Então, diante dessa resposta, ele ora ao Senhor de novo e o Senhor responde. Então, a gente vê que o livro aqui é um diálogo entre o profeta e Deus. Em relação ao que o Abacuque está dialogando com o Senhor? Ele faz uma queixa. Nós vimos aqui no começo que é uma advertência revelada ao profeta. É interessante a gente já notar aqui que é uma advertência revelada. O que é algo revelado? No contexto dessa palavra aqui é como se fosse algo que está coberto por um véu e esse véu é tirado. É como se fosse que algo realmente foi revelado, foi encoberto, foi descoberto. Então, é uma palavra do Senhor que para aquele momento, o nosso Deus, ele trouxe para aquele povo com um princípio: trazer instrução, trazer sabedoria. E é essa instrução, essa sabedoria que a gente vai tentar aprender aqui, e eu espero que o Senhor fale aos nossos corações, através da leitura, da exposição e da iluminação do Espírito Santo em cada um de nós. Lembrando que o nome Abacuque tem um significado muito interessante, em que alguns historiadores, alguns pastores falam que tem tudo a ver com o livro.
O nome Abacuque tem o sentido de abraçar, tem o sentido de ser abraçado ou de abraçar, de acolher, muito nesse sentido. Então, por que o nome tem tudo a ver? Porque Abacuque é um profeta em que vê uma situação, vê o povo sofrendo e ele se compadece disso tudo. E ele começa a orar ao Senhor em relação a tudo isso. Abacuque, então, é um profeta que se importa com o povo. E é interessante a gente saber também que Abacuque está falando para o povo de Deus, o povo que foi escolhido, aquele povo que foi liberto no começo, que passou tanto tempo ali no deserto, que foi sustentado pelo Senhor, que foi alimentado pelo Senhor, que foi livrado de muita coisa pelo Senhor, um povo em que teve uma terra prometida, uma terra separada e que foi recebida por eles. Em todo o tempo Deus estava com aquele povo. Por quê? Porque Deus escolheu um povo para cuidar, para que aquele povo fosse uma bênção na vida de outros e para que aquele povo fosse um povo escolhido para que ele realmente mostrasse que existe um Deus e que esse Deus se importava com as pessoas. Então, continuando aqui, a gente vê no versículo 2 que ele vai trazer algo muito importante que carece de nossa atenção. Então, diz assim, segundo verso: até quando, Senhor, clamarei por socorro? Isso é muito interessante a gente entender, porque o texto já está querendo nos mostrar algo. Abacuque era um profeta que estava orando ao Senhor há muito tempo por uma situação. E durante muito tempo o Senhor não respondia. Apesar de estar ouvindo, ele não respondia. Se a gente vê o texto, vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tu tragas salvação? Então Abacuque, ele olha a situação daquele povo. Nos próximos versos a gente vai dizer que aquele povo era um povo que estava passando por injustiça, era um povo que estava contemplando a maldade, era um povo que estava vendo a destruição e a violência diante de um povo, era um povo que estava passando por conflitos, uma situação muito complicada. Por que tudo isso? Porque o povo estava se desviando. Porque o povo estava vivendo de uma forma que não agradava ao Senhor. Então, devemos lembrar que o povo de Israel foi dividido, a nação foi dividida entre dois reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi atacado pelos assírios e destruído, muita gente levado como escravo, porque Deus tinha dado ordens àquele povo e aquele povo começou a desobedecer, a viver de uma maneira que desagradava. Então o Senhor, pela sua misericórdia ou pelo seu juízo, porque temos um Deus que ele é misericordioso, mas que ele é justo, então o povo começa a viver de uma forma que desagradava a ele, e ele mandou juízo sobre aquele povo, e ele destruiu o Reino do Norte. Então o Reino do Sul, apesar de ver tudo isso, ele começa a viver de uma forma que não agradava a Deus também. Ele olha tudo aquilo, ele vê os seus irmãos de outro reino sendo destruídos por conta do seu pecado, por conta da sua maldade, por conta da sua injustiça, e eles não aprendem. Eles estão seguindo o mesmo caminho. Então Abacuque, que era um profeta do Senhor, enviado para aquela nação, enviado para aquele reino, ele enxerga tudo isso, ele enxerga essa maldade, e ele começa a se preocupar. E ele começa a orar: Senhor, livra o teu povo. Senhor, tem misericórdia do teu povo. E nesse começo a gente já tira algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, precisamos ser alguém que se importa com o povo de Deus. Apesar das maldades, das iniquidades, dos pecados, apesar de tantas coisas, precisamos se importar com o povo. Então Abacuque enxerga tudo aquilo e começa a orar ao Senhor. Será que eu e você, dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa nação, será que nós olhamos para o povo e nos importamos com ele? Será que você, como profeta do seu lar, da sua família, será que você olha para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, e você vê as dificuldades, os problemas, e você ora ao Senhor por tudo isso? Devemos sempre lembrar que todos nós temos responsabilidades nos nossos lares.
E precisamos olhar tudo isso e não ser omissos. Precisamos orar ao Senhor. Senhor, a situação é essa. Age aqui, Senhor. Muda essa situação. Senhor, transforma meu filho. Senhor, transforma meu marido. Transforma minha esposa. Nós precisamos ser como Abacuque. Um homem ou uma mulher que se importa com o povo. Então, seja você um homem ou uma mulher que se importa com sua casa, com sua família, com seu lar. E Abacuque olha toda aquela situação e vai dizer, Senhor, até quando? E isso também nos traz outras implicações, outras mensagens para a gente. Porque um profeta que orava ao Senhor, mas o Senhor não respondeu na hora em que o profeta queria. Até porque o texto vai dizer que Abacuque ora assim, Senhor, até quando eu vou ficar orando? Até quando eu vou ficar clamando? O que isso quer dizer, meus irmãos? Que o Senhor tem um tempo certo da resposta dele. Quanto tempo você tem orado pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, por alguém da sua família, e as coisas não acontecem? E talvez a oração que você está fazendo hoje é essa, Senhor, até quando eu vou aguentar isso? Senhor, até quando eu vou suportar essas coisas? Até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro sem que Tu ouças? Até quando eu vou enfrentar essas dificuldades? Até quando eu vou gritar violência sem que Tu tragas a salvação? Até quando, Senhor? Até quando? Meus irmãos, isso nos mostra que o Senhor tem um tempo dele e que nós devemos orar por essas dificuldades, por esses problemas, mas devemos entender que o tempo é do Senhor. Abacuque, ele traz uma mensagem muito importante aqui para a gente. Apesar da demora do Senhor responder, ele não parou. Ele continuou clamando. Mesmo reclamando que, Senhor, até quando, até quando? Ele continuava clamando ao Senhor. E ele continua clamando, que se a gente for ver a partir do verso 5, o Senhor vai responder a ele. Mas não vamos nos atentar à resposta do Senhor, apenas a entender o que foi que Abacuque estava clamando, o que é que ele queria e por que tudo isso estava acontecendo. No verso 3, vai trazer algumas explicações daquilo que estava acontecendo naquela época. Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? Naquela época, os ricos, aqueles que estavam mais confortáveis financeiramente, eles estavam oprimindo os mais pobres. Eles estavam se aproveitando dos mais pobres. No verso 3 ainda ele vai dizer, até quando também eu vou contemplar a destruição e a violência? Muita gente praticando a maldade. Muita gente mandando matar outras, assim como aconteceu, infelizmente, que o rei Davi mandou matar. Então, pessoas mandando matar, tirar a vida de outros por conta de coisas vulgares e etc. A gente vê também que ele vai dizer que há luta e conflito por todos os lados. Líderes religiosos praticando corrupção, usando da palavra do Senhor para ganhar lucro desonesto. A gente vê também no versículo 4 que a justiça, que a lei estava se enfraquecendo. A lei que ele quer dizer aqui era a lei civil naquela época, pessoas burlando a lei para agradar as outras ou para crescer diante dela. A justiça não estava prevalecendo. E ele vai terminar o verso 4 dizendo que os ímpios estão prejudicando os justos e a justiça está sendo pervertida. Então imagina o cenário que está acontecendo aqui. Maldade, injustiça, corrupção, destruição, tanta coisa acontecendo. E se levanta um homem enviado pelo Senhor, e aquele homem começa a orar, e ele começa a dizer, Senhor, até quando a gente vai passar por isso? Lembrando que esse povo que está praticando tudo isso, é um povo escolhido por Deus. Era um povo que era para viver uma vida que agradava ao Senhor. Deus tinha escolhido aquele povo para representar Ele na terra. Então aquele povo era para viver uma vida digna, de misericórdia, de piedade, de gratidão, uma vida baseada na palavra. Mas aquele povo está vivendo injustiça, maldade, corrupção, violência, totalmente ao contrário. E Abacuque olha para aquela situação e diz, Senhor, até quando o teu povo vai viver dessa forma?
Até quando nós vamos presenciar tudo isso? E Abacuque, ele pede uma resposta ao Senhor. Quantas vezes nós oramos ao Senhor pedindo respostas para a nossa vida? Mas quando Abacuque ora pedindo uma resposta ao Senhor, ele tem uma resposta indesejável. Vamos ler aqui versos 5 e 6, só para que a gente tenha noção. Diz o seguinte: olhe as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fossem contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Eu não sei se dá para entender aqui o contexto, uma maldade muito grande do povo de Deus, muita coisa acontecendo. Abacuque ora para que o Senhor, até quando nós vamos viver dessa forma? Senhor, tem misericórdia de nós, muda essa situação. E o Senhor responde. Ele está certo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma nação cruel. E ele vai descrever essa nação a partir do verso 5. É uma nação que estava dominando vários territórios, que estava matando as pessoas, que estava se apossando das suas riquezas. E o Senhor diz, eu vou usar eles para exercer juízo sobre vocês. E aí o livro todo de Abacuque se dá nesse diálogo. Porque Abacuque vai dizer, Senhor, eu estou orando para que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor vai mandar um povo mau para exercer juízo sobre o teu povo. E o Senhor vai dizer, eu vou mandar eles para exercer juízo sobre vocês. O Antigo Testamento, ele tem algo muito presente na maioria dos livros, que a gente poderia resumir dessa forma. Obedeceu é bênção, desobedeceu é maldição. É uma teoria que é muito usada para que possa entender algumas coisas do Antigo Testamento, mas para que a gente possa resumir. Quando o povo andava segundo a vontade de Deus, o povo era abençoado. Mas quando o povo começava a viver de uma vida, a praticar coisas que desagradavam ao Senhor, eram dificuldades, eram problemas. E aí o Senhor usava diversas coisas para exercer esse juízo. E é isso que está acontecendo aqui. Lembrando que até o povo que se encarregava de coisas religiosas, como o sacrifício, como o templo, como essas coisas, eles estavam sendo corrompidos. Os reis, os governantes daquela época estavam contratando os falsos profetas para que trouxessem profecias erradas, para que o povo pensasse que estava no caminho certo. Então os reis, que eram escolhidos para ser homens de Deus, para governar aquele povo, para edificar aquela nação, também estavam sendo corrompidos, trazendo falsos profetas para trazer falsas profecias para aquele povo. É por isso que o começo do livro vai dizer assim, a advertência revelada ao profeta Abacuque. É uma revelação do Senhor. Devemos sempre entender que a revelação do Senhor está aqui, contida na Bíblia. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com essas profetadas que encontramos por aí. Precisamos entender que a palavra do Senhor está aqui escrita. Que tudo que a gente precisa para seguir na nossa caminhada está aqui. A palavra do Senhor, ela é suficiente para nós. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos precisando ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos meditar nela, precisamos ter uma vida de oração. E estar atento aos sinais que o Senhor envia para nós. Mas muito cuidado com aquilo que eu e você estamos ouvindo por aí. Porque assim como naquela época estavam cheios de falsos profetas, hoje também não é diferente. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, para que a gente possa compreender o decorrer da caminhada, vemos um cenário muito corrupto, vemos que um profeta que se importa começa a orar ao Senhor pedindo uma solução, vemos que o Senhor responde à oração daquele profeta, vemos que aqui que o Senhor vai trazer uma nação, vai trazer um povo que é mau, que é cruel, uma nação impetuosa, que se apodera de moradias, que pratica a maldade.
E o profeta Abacuque disse, mas Senhor, por que o Senhor vai fazer isso com o teu povo? E o Senhor vai dizer, porque eles estão desobedecendo a minha palavra. Eles estão vivendo de uma forma que não me agrada. Mas é interessante a gente sempre lembrar que precisamos orar pela situação, pelas situações que acontecem. Precisamos ser como o profeta Abacuque, alguém que bombardeia o céu de oração, mas também que bombardeia a família, o povo, com a sua voz, com a sua palavra. O profeta Abacuque, ele estava orando, Senhor, até quando? Mas também ele estava exercendo o seu papel de profeta, trazendo a mensagem de Deus para o povo naquela época. Será que nós somos como Abacuque? Ou será que nós somos como essa nação? Será que você se encaixa uma pessoa que ora ao Senhor porque se compadece do povo? Ou será que você é uma pessoa como essa nação que pratica maldade, injustiça, violência e tais coisas? E Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele vai trazer uma frase que é bem interessante, que ele vai dizer assim, o Senhor não tinha palavras para o ouvido de Abacuque, mas tinha tragédia para os olhos daquele povo. E eu achei muito interessante, como assim o Senhor não tinha palavras, mas tinha tragédia? Precisamos entender que o Senhor, ele é justo. E ele ensina que o seu povo ande de uma forma que lhe agrada. Meus irmãos, não podemos brincar com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito importante para a nossa caminhada. É por isso que o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, ele vai dizer, Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. A palavra, meus irmãos, é o poder de Deus para a nossa vida. É ela que transforma a vida das pessoas. É ela que vai mudar a situação da nossa nação. É ela que vai mudar a situação da sua casa, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, tio, sobrinho, neto. É por isso que Abacuque ora ao Senhor e pede ao Senhor, Senhor, até quando nós vamos ver tudo isso? E o Senhor, através da sua palavra revelada, como disse no primeiro versículo, ele vai responder àquele profeta. Meus irmãos, o Senhor, ele responde de acordo com o momento que ele quiser. E nós precisamos entender tudo isso. Mas aprendemos com Abacuque que não podemos desistir, mesmo em meio às dificuldades. Então, esse reino do sul aqui, nós precisamos sempre lembrar que foi um povo que foi escolhido, que teve livramento, que teve alimento, mas que em um determinado momento, eles se viraram contra o Senhor. Começaram a esquecer tudo isso que o Senhor tinha feito por eles. Será que nós estamos esquecendo do que o Senhor tem feito por nós? Será que nós estamos esquecendo de onde o Senhor nos livrou e onde Ele tem nos colocado hoje? Será que a gente tem esquecido de orar pela nossa casa, pela nossa família? Se o Senhor nos salvou, por que Ele não pode fazer o mesmo com outras pessoas? Precisamos continuar orando por essas pessoas que praticam a violência, a iniquidade, por esses líderes religiosos que têm muitos defeitos, que praticam tantas coisas, mas precisamos continuar orando por eles, meus irmãos. Precisamos ser como Abacuque, que bombardeia o Senhor, que bombardeia o céu com oração, mas também que fala ao seu povo, que alerta. Será que você tem alertado a sua esposa, seu marido, sua filha, de todos os erros? O Senhor, Ele escolheu aquela nação para que Ele pudesse ser glorificado ali, naquela terra, naquele tempo. Assim como eu e você, nós fomos criados pelo Senhor, para que a gente possa glorificar a Ele. Então, se você não sabe o motivo de você estar vivo hoje, é porque o Senhor quer que você glorifique a Ele. Através da sua conduta, das suas palavras, através das coisas que você faz com sua família. Leve sua esposa, leve seus filhos para passear, gaste tempo com eles. Isso também faz com que você glorifique ao Senhor. Leve sua esposa no shopping, leve seu filho no parque. Isso você está glorificando ao Senhor, porque nós fomos criados para isso. Mas, acima de tudo, precisamos obedecer à palavra, porque fazendo isso, nós também estamos glorificando ao Senhor. Então, que possamos ser esse profeta, que se preocupa com o povo, mas que também ora ao Senhor. Então, para que fique um pouco mais claro aquilo que estava acontecendo naquela época,
O verso 3 e o verso 4 está cheio de palavras que mostram o que aquele povo estava fazendo. Verso 3 vai dizer o seguinte: por que me fazem ver a injustiça? Se você colocar a palavra injustiça lá no dicionário, pesquisar na internet, você vai achar vários significados. Mas alguns são que é violar direitos ou ausência de injustiça. Será que você tem violado o direito das pessoas? Será que você tem se ausentado da justiça? Será que nós temos praticado essas coisas? O Senhor nos alerta a ser diferente, a não praticar isso. Ele vai dizer também no verso seguinte que Abacuque estava contemplando a maldade. E se você for pesquisar também o que é maldade, vai dizer o seguinte, que maldade é aquilo ou aquele que prejudica ou ofende. Será que você tem ofendido as pessoas? Será que através das suas palavras, das suas ações, você tem ofendido sua esposa, seus filhos, seus funcionários? Porque essa era a situação daquele povo. E o Senhor enviou uma nação para que aquele povo pudesse receber um juízo. Meus irmãos, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe cada vez mais. Não falo somente financeiramente, mas com saúde, financeiramente também, para que a gente possa ter uma vida de paz, uma vida digna. Mas para que a gente possa viver dessa forma, precisamos viver de uma forma que agrade ao Senhor. Precisamos ser justos. Não podemos praticar maldade. Não podemos prejudicar ou ofender as pessoas, porque isso não agrada ao Senhor. Verso 3 ainda vai dizer que há muita destruição, violência. E se você for pesquisar o que é violência, você também vai encontrar algo que vai dizer constrangimento físico ou moral. Aquele povo estava sendo constrangido, estava constrangindo os outros. E o Senhor vai exercer juízo sobre isso também. Será que você está constrangendo as pessoas ao seu redor? Será que você, como homem ou mulher de Deus, se encaixa em tudo isso que aquele povo estava fazendo e estava desagradando ao Senhor? A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós e não exerça esse juízo que ele exerceu com esse povo. A minha oração, a nossa oração, deve ser que a gente seja como esse profeta e não como essa nação. Não como alguém que pratica a maldade e injustiça, mas alguém que ora, que age diferente, que vive mesmo em um meio corrupto, mas ele faz a diferença. E o Senhor continua descrevendo essa nação. Verso 7 vai dizer o seguinte: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Verso 9, todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam com o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois de passar como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então era esse tipo de pessoa que o Senhor estava enviando para aquela nação. Então, para que a gente possa entender, uma nação desviada, uma nação que vivia longe da palavra do Senhor, que o Senhor tem como um povo que era para ser diferente, mas um povo corrompido. E ele diz, você não está orando, eu vou enviar esse povo. Meus irmãos, o que é que Abacuque está querendo dizer? Quais são as aplicações para a nossa vida? O Senhor, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso, mas precisamos viver de uma forma que agrade a Ele. O livro, ele tem como uma mensagem muito interessante, e se a gente pudesse resumir todo o livro de Abacuque, a gente vai dizer, os ímpios serão destruídos, mas os justos viverão pela fé.
será que eu e você estamos mais perto de ser destruídos? Ou será que eu e você somos aquele que vive pela fé? Porque o Senhor está dizendo aqui que vai trazer juízo. E eu tenho certeza que existem homens e mulheres aqui nesse meio que eram tementes ao Senhor, como o profeta Abacuque. É por isso que Abacuque vai ficar desesperado e vai dizer: Senhor, o Senhor vai enviar esse povo. Como é que nós vamos ficar? Como é que vai ficar aqueles poucos que estão aqui, que são verdadeiramente salvos, que são verdadeiramente discípulos teus? E o Senhor vai dizer: vocês, apesar das dificuldades, precisarão viver pela fé. Mas isso são palavras próximas. Eu só queria convidar você a ler o capítulo 2, verso 4, que diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Digamos que esse texto é o ápice de todo o livro. Meus irmãos, aqueles que são ímpios, os seus desejos não são bons, mas aquele que é justo em meio a esse povo, ele vive pela sua fidelidade. Que apesar das dificuldades que vivemos, que apesar de tanta maldade que contemplamos, possamos ser um povo que é fiel e que vive baseado na sua fidelidade, na fidelidade ao Senhor. Que a gente não venha desistir por meio de tudo isso, mas que a gente possa ser como Abacuque, alguém que percebe tudo aquilo e vai orar ao Senhor. Esse é o meu desejo. E aí eu termino com essa pergunta que eu já fiz aos irmãos. Será que você é o profeta ou será que você é a nação? Onde você se encaixa nesse ponto? A nossa oração deve ser que a gente deve ser como o profeta Abacuque. Nos próximos estudos, nas próximas exposições, nós vamos ver que o primeiro a gente viu que Abacuque contempla o povo, vê a maldade e a injustiça, ele ora ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, até quando nós vamos ficar orando? E aí o Senhor diz: tá bom, eu vou responder tua oração. Eu vou trazer um povo para trazer juízo sobre vocês. E aí quando Abacuque tem essa mensagem, ele vai conversar com o Senhor de novo. E ele vai dizer: Senhor, verso 12, tu não és um Deus, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para exercer juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Então, a gente vai ver que Abacuque, ele vai: Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? E no capítulo 2 e diante, o Senhor vai trazer outra resposta. Lembrando sempre que é um diálogo. E a nossa missão aqui é trazer aplicações para nossas vidas diante desse diálogo. E o que eu quero que a gente saia daqui hoje, que a gente enfrente essa semana, são com essas lições. Que a gente não deixe de orar pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Que a gente seja como o profeta Abacuque, não como esse reino do sul, que é um povo que vive desagradando ao Senhor. Lembre sempre que nós fomos criados para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus principalmente quando somos obedientes à sua palavra. Eu quero que a gente sempre lembre o quão importante para nós é estar se alimentando dela. Será que nós estamos se alimentando da palavra do Senhor? Será que nós estamos buscando? Será que nós estamos vivendo uma vida que agrada a Ele? Ou será que nós estamos vivendo uma vida como aquele povo, que praticava a injustiça, a maldade, destruição, violência, que promovia o conflito, que estava enfraquecendo as leis, estava burlando as leis, que eram como aqueles ímpios que prejudicavam os justos? Meus irmãos, precisamos fazer a diferença. Precisamos ser diferente. Não seja como essa nação, seja como o profeta. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e a orar junto comigo, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que tenha misericórdia de nós, porque todos nós somos pecadores. Mas o Senhor, Ele tem nos justificado, Ele tem nos abençoado, tem nos santificado. Que a gente seja um povo santo, separado e que vive de uma forma que agrada ao Senhor. Não como alguém que pratica a maldade, não como alguém que pratica a violência, não como alguém que pratica a injustiça. Que tudo isso não seja parte do nosso dia a dia. E que, acima de tudo, que a gente continue orando ao Senhor,
que a gente não desista das pessoas, que a gente não desista da nossa família. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu as Escrituras para que a gente possa viver de uma forma que te agrade. Muito obrigado porque ela é o nosso manual, nos ajuda a compreender e a viver de uma forma, Senhor, que possa te glorificar. Senhor, não nos deixa, Pai, praticar essas coisas. Senhor, e se estamos praticando, tem misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Senhor, era nós que deveríamos estar ali morto naquela cruz, mas o Senhor foi em nosso lugar. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Senhor, não nos deixa tornar esse sacrifício em vão. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, nos ajuda a ser como esse profeta, a ser alguém que se importa com seu povo e que continua orando, que continua perseverando. Alguém também, Senhor, que tem uma comunhão contigo. Meu Pai, abençoa a nossa semana. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos. Senhor, abençoa aqueles, Pai, que estão afastados. Tem misericórdia deles, Senhor. Traz de volta, Pai, para a tua casa. Traz de volta, Pai, para a comunhão conosco. Senhor, abençoa essas crianças que estão lá em cima, Pai. Que elas possam continuar aprendendo da tua palavra. Senhor, abençoa cada casal, cada família aqui, Senhor. Senhor, não deixa que o inimigo destrua, ó Pai. Pai, restaura o amor, a alegria, a felicidade de cada lar aqui, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pequenos, somos falhos, somos miseráveis, ó Pai. Como o apóstolo Paulo disse, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver uma vida, Senhor, digna da Tua vocação, ó Pai, da vocação que o Senhor nos concedeu. Senhor, abençoa cada um aqui que possa ser útil, Pai, no Teu reino, Senhor. Cada um aqui que possa pregar a Tua palavra, que possa Te glorificar, que possa abençoar a sua casa, que possa ser um bom marido, uma boa esposa. Senhor, nos ajuda a ser bênção nessa nação. Nos ajuda a ser homens e mulheres fiéis, que vivem de acordo com a Tua palavra, que não tem com que se envergonhar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a abençoar a nossa nação, abençoar esse bairro, que essa igreja, Pai, seja reconhecida por ser completa aqui, por ser cheia do Teu Santo Espírito, por ser cheia de homens e mulheres que vivem de acordo com a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a ser como esse profeta, que fez a diferença onde ele estava, que não se deixou levar por tanta maldade, por tanta corrupção. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a entender o que realmente vem de Ti. Não nos deixa levar por essas profecias, por essas profetadas que encontramos por aí, Senhor. Pai, que Teu Santo Espírito nos ajude nesses dia a dia, nessa caminhada. Senhor, nos ajuda a ser bom marido, boa esposa, bons filhos, porque fazemos isso, nós estamos glorificando a Ti, Senhor, e é isso que precisamos fazer no nosso dia a dia. Pai, nos ajuda a dar o valor que a Tua palavra tem, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do profeta Abacuque. Muito obrigado pela vida do nosso pastor Márcio. Muito obrigado pela vida de cada homem, de cada mulher. Muito obrigado pela vida de cada professora, Pai, que se dedica aqui pela vida dessas crianças. Senhor, muito obrigado por tudo, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, mas que o Senhor é um Deus justo e que exerce juízo. Mas tem misericórdia de nós e nos faz ser diferentes, Senhor. Essa é a nossa oração, que o Senhor abençoe a nossa semana, que saiamos daqui, Senhor, para abençoar outras vidas, que saiamos daqui, Senhor, para abraçar, para ser paciente, para exortar outras pessoas, para não ser omisso diante de tudo aquilo que tem acontecido do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa nação, meu Deus. Em nome de Jesus, porque estamos aqui como embaixador da Tua palavra. Somos o Teu povo, somos um povo a qual o Senhor separou, um povo a qual o Senhor escolheu para ser diferente. Nos ajuda nessa missão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor continue nos abençoando, nos dê uma semana maravilhosa da Sua santa paz.
que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que tenhamos uma vida digna da nossa vocação, que possamos glorificar o Senhor em tudo a qual Ele nos colocou, a tudo a qual nós somos hoje em dia, seja na sua família, na sua empresa, no seu lar, que possamos sair daqui revigorados, alegres, apesar das dificuldades, e que tenhamos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira venta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira venta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
que apesar de tudo isso que estamos cercados, que em todavia venhamos a nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Alex, tem alguma palavra? Então que o Senhor abençoe nossa semana, nossas famílias. Estamos aqui saindo para abençoar outras vidas, abençoar nossa casa e nossa família. Que Deus abençoe vocês.